Paz e graça, queridos, estamos de volta no nosso canal com mais uma devocional. E desde já eu quero agradecer a você, a sua companhia. Que bom que você, todas as vezes, nas terças e quintas, você tira um tempinho para me assistir e também prestigiar o nosso canal aqui nas nossas devocionais. Eu quero mandar um abraço todo especial para meu primo Zeca ali em Recife. Deus abençoe meu primo. Que a graça do eterno Deus seja sobre tua vida e a tua família. E também quero mandar um abraço para o meu querido Marcelo e Eleni. Eleni, muito obrigado aí por seus comentários. Deus abençoe sua vida. O provérbio de hoje encontra-se em Provérbios capítulo 14, verso de número 31. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Salomão vai tratar mais uma vez sobre o nosso tratamento para com as pessoas que mais necessitam. Atualmente na nossa nação nós temos vários sistemas de prevenção de pobreza, embora a gente sabe que estamos vivendo uma crise financeira muito grande em todo o mundo. Isso tem acrescido o número de pessoas pobres, inclusive pessoas miseráveis na nossa nação. Apesar de todo esse sistema que nós temos, ainda se torna ineficaz por causa da corrupção que vivemos na nossa nação. O período que Salomão vivia não tinha esse sistema de auxílio como nós temos hoje. Não tinha seguro-desemprego, não tinha Bolsa Família, Renda Brasil, não tinha BCP e tantos outros sistemas econômicos e financeiros que temos adotado na nossa nação. Mas o pobre em Israel, ele tinha as suas garantias. Uma coisa muito certa é que Deus sempre recomendou, ordenou, trouxe mandamentos sobre o seu povo para cuidar dos órfãos e das viúvas, daqueles que são mais pobres. Nós vamos ver, por exemplo, que na lei de Deus, quando os homens estavam fazendo a cega, quando os homens estavam colhendo a sua plantação, o milho ou mesmo as uvas, aquilo que caía na hora de serem colhidas não poderia ser apanhada pelos seus senhores, pelos trabalhadores, pelos funcionários. Eles deveriam deixar ali, porque atrás desses funcionários que faziam a colheita, vinham os pobres para colher aquilo que servia de alimento. Isso é muito claro quando a gente vê, por exemplo, a história da jovem chamada Ruth, que vem lá de Moabe, juntamente com a sua sogra, que perdeu esposo e filhos, e volta a Belém. E quando chegam lá, entram no terreno de Boaz, entram na propriedade de Boaz e começa a fazer a colheita das pessoas que eram pobres, que não tinham como se manter. Inclusive Boaz, por ser um homem de bom coração e já olhando a formosura de Ruth, exigiu dos seus funcionários que eles deixassem cair espigas mesmo, de propósito, para que Ruth pudesse colher. Aqueles que eram pobres em Israel não poderiam ser cobrados por juros. Então, o israelita, o judeu, ele tinha total liberdade de cobrar juros, cobrar multa de pessoas que faziam negócios com eles, mas dos pobres, não. E uma outra realidade muito clara nas Escrituras é que qualquer empréstimo, qualquer dívida que era realizada, ela era completamente quitada em 7 anos. Caso o devedor não conseguisse quitar, essa dívida era completamente perdoada, com exceção daqueles que eram estrangeiros, o que era emprestado ou o que era vendido para alguém que não era judeu, essa dívida não vencia. Isso tudo para diminuir a pobreza em Israel. Quando Salomão traz essa palavra para nós, ele não está aqui falando a respeito de assistir o pobre.
Ao contrário disso, ele está falando aqui, não é uma questão de você ser benevolente, mas Salomão está aqui para um outro problema que na nossa sociedade é muito comum, que é exatamente o problema da opressão para o pobre. Quando você menospreza, quando você não valoriza. Na NVI diz: aquele que oprime o pobre, com isso despreza o seu Criador, mas aquele ao necessitado trata com bondade, honra a Deus. Bom, deixa eu falar um problema muito grande quando na nossa realidade, na nossa sociedade, as pessoas são tratadas pelo que elas têm. Não é muito incomum a gente ver pessoas sendo bajuladas pelas roupas que vestem, pelo carro que possuem. Isso acontece, inclusive, muitas vezes dentro da própria igreja, quando, na verdade, deveríamos tratar as pessoas, todas elas, de maneira igual. Por quê? Porque assim Deus trata cada um de nós. Deus não nos trata de maneira diferenciada por aquilo que nós temos. Então, quando Salomão está falando sobre oprimir o pobre, é desprezar, é exatamente desvalorizar. Há uma outra maneira também de opressão, é quando nós começamos a utilizar esse pobre para meios específicos, ganhos pessoais. Isso é muito comum, por exemplo, quando a gente percebe as políticas partidárias, por exemplo. Quando um político, no meio da campanha, começa a fazer promessas que vai resolver dezenas de problemas, quando na verdade ele sabe que não vai fazer nada. Isso nada mais é do que uma opressão sobre a miséria daquela população. Então, quando Salomão está falando sobre isso, ele está dizendo não só que a gente precisa socorrer, não só que a gente precisa atender a necessidade desta população, mas também nós precisamos, de maneira muito eficaz, tratá-los com honra, com dignidade, como se riqueza estivesse. Quando eu falo como se riqueza estivesse, é porque, infelizmente, na nossa sociedade, nós somos tratados ou somos vistos pelo que nós temos. E isso é um pecado diante do Senhor. É por isso que o desafio de hoje é que você olhe para o próximo como alguém que é semelhante a você. Que você olhe para o próximo com o desejo de atender o coração dele, de socorrer a sua necessidade. Que você olhe para o próximo valorizando ele como pessoa, não pelo que ele tem, mas por ser a imagem de Deus. Que possamos ter esse pensamento, essa ideia fixa na nossa mente para que possamos andar com os nossos semelhantes na presença do Senhor. Vamos orar? Deus eterno, muito obrigado, porque a Tua palavra nos ensina tantas coisas a respeito dos nossos relacionamentos pessoais. Hoje vimos especificamente sobre a relação que devemos ter com aqueles que são mais carentes. Não destratá-los, mas valorizá-los pela imagem do Senhor neles. Abençoa o nosso coração e que jamais sejamos desvalorizados por aqueles que estão financeiramente, economicamente mais elevados do que nós. Ó Pai, tem misericórdia em nome de Jesus do nosso coração e ajuda-nos a andar em Teus caminhos. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, meu querido, minha querida. Que bom que você está comigo. Não esquece de se inscrever no nosso canal se está aqui pela primeira vez. Dá um like ou um dislike se você gostou do vídeo e também compartilhar com seus amigos. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.